Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de infinita graça e misericórdia. Aqui está o teu servo escolhido, Pai amado e Deus querido, nesta noite, para trazer a tua palavra. Te peço, meu Senhor, que tu use ele com ousadia, com intrepidez, dentro da tua palavra, com sabedoria dos altos. E no momento, Pai amado Deus querido, que o teu filho, o teu servo, estiver aqui mencionando a tua palavra, estenda as tuas mãos para as necessidades do teu filho. Toma o trabalho dele, a produtividade do trabalho das mãos dele, toma o lar dele, meu Senhor, as necessidades do teu filho. Seja com ele nesta noite e todos os dias que ele estiver, Pai amado Deus querido, em nome de Jesus, pregando a tua palavra. Seja com ele, usa ele como instrumento, um canal de bênção. É o que eu te peço, Senhor, e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Saiu. Eu saúdo a amada igreja, todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia. É uma alegria muito grande poder estar sempre na presença do Senhor. Às vezes a gente não está na igreja, mas por onde a gente tem andado, graças a Deus, a gente tem se mantido, né? A gente tem encontrado com pessoas que comungam do mesmo sentimento, do mesmo Deus, e isso é muito bom para a gente. Sobre os encontros, eu quando fiz o Metanoia Radical, eu já era convertido, graças a Deus, mas é incrível, o Espírito Santo é incrível, porque o que foi falado, a gente acha que sabe alguma coisa, e realmente, como disse o diácono Douglas, a gente sabe, muita coisa a gente sabe, mas ainda nos falta o essencial, né? E o essencial Deus vai nos dando a cada dia, Ele vai sempre nos colocando a partir do momento que a gente busca, né? Porque se eu não buscar o conhecimento, se eu não buscar conhecer a Deus, ou ser conhecido por Deus, eu vou ficar parado. E infelizmente isso está acontecendo muito. A gente está vendo a igreja parada em obras, quer dizer, as obras que se dão valor são obras do mundo, quer dizer, coisas que vão ficar, porque na verdade, como o diácono falou, não é nem por o cacho de uva, a certeza que eles tinham que era Deus que ia lutar por eles, que ia dar aquela terra para eles, né? Os caras não, os 10 estavam preocupados com o quê? É gigante, a gente tem medo de gigante, claro que a gente tem medo de gigante, mas se eu tenho um Deus que abriu um mar vermelho, que deu tudo que deu, eu vou temer o quê? Se esse Deus está por nós, né? Então temos que estar sempre confiantes nisso. E eu gostaria, tem uma passagem que um versículo que eu tenho meditado muito nele, porque ele tem são vários contextos. Ontem até acabei mencionando ele lá no encontro na casa da Luana e do Rodrigo, porque ela tem toda uma Bíblia como contexto, né? Além do contexto do qual ela foi mencionada por Jesus, que está em Mateus 22, no versículo 29. Mateus 22, 29. Amém? Não, amém. Aleluia. Eu acho estranho isso, não amém, né? Ela fala misericórdia. Eu pergunto amém ou não amém? Eu fico, amém ou não amém? Amém. É sim ou não? Sim, sim, não, não. Amém. Aleluia. Aí diz assim a palavra do Senhor. Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia.
Esse versículo é um contexto, né, conforme eu disse ontem, o contexto inicial dele é com relação à ressurreição dos saduceus, aquela coisa toda, onde Jesus dá uma explicação incrível, né, para aqueles que até então diziam não acreditar na ressurreição. É engraçado quando você diz que não acredita em alguma coisa, mas você quer que alguém lhe prove que essa coisa exista, né? É tipo assim, eu sou ateu, você tem como me provar que Deus existe? Então você está ansioso em saber, porque se você não acredita naquilo, eu não acredito, então eu não quero saber disso. Para que eu vou ficar, vou pesquisar sobre isso? Não me interessa. Se não me interessa aquilo, para que eu vou ficar... mas se Deus fosse mesmo, como é o argumento que muitos usam, né? Se Deus fosse Deus mesmo, não deixaria ninguém passar fome. Aí tu vê, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Deus não deixa ninguém passar fome, não. A gente passa fome por várias circunstâncias, né? Inclusive de não conhecer o poder de Deus. Então, esse contexto, ele é incrível, nos explica muito, mas toda uma Bíblia a gente tem, por conta disso, de contexto, com várias passagens, várias coisas que você vai procurar e você fala, rapaz, realmente a gente erra por quê? Falta de conhecimento. Conhecimento de quem? De Deus. Conhecer a sua palavra, aquilo que Ele quer que eu faça, que você faça. Porque é necessário que eu tenha esse entendimento. Porque a gente vê, Oséias 6:3 diz o quê? Na parte A, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque é necessário, não é só você ali, conheceu, chegou, tá bom, tá ótimo, não, você tem que estar sempre, porque conforme foi dito pelo diabo, o maná era muito bom, alimentava, mas não dava para guardar. É igual conhecimento de Deus. Porque se você tem conhecimento, seja do que for, se você guardar, não é conhecimento. Chega assim, o Diácono Douglas é especialista em soltar pipa, um exemplo. Aí tu fala assim, e aí? Aí Douglas, vai soltar pipa não? Não. De que adianta ser especialista se você não solta pipa? Né? Eu lembro que Horácio, rei do peão. Eu me vi na cabeça dele, antes de tu falar ele. A gente está. Horácio, rei do peão. Não foi nem por causa do peão, foi por causa de pipa que ele fazia também. Isso. Aí Horácio, rei do peão. Então eu tive o prazer de vê-lo rodando peão. Ele até me ensinou alguns truques ali, que eu ficava assim, rapaz, você fica impressionado. Por quê? É igual quando você vê alguém andando de bicicleta e você não sabe. Fala, como é que pode? Aí você vai montar naquilo. Aí tu fala, que coisa doida. Mas é assim mesmo. Tudo que você não conhece é difícil. Por isso que é difícil a gente entender os desígnios de Deus. Por quê? Porque a gente não conhece. E às vezes é aquela coisa assim, ó. Eu me lembro de algo que um homem, que eu considero ele um sábio, que foi uma das grandes instruções que eu tive na minha vida, porque eu digo que uma vez um amigo falou assim, cara, você não se arrepende de não ter vindo para a presença do Senhor há mais tempo? Aí eu falo, não, cara, graças a Deus eu vim no tempo certo, Deus estava me preparando, por isso que Ele me preservou, porque se eu não tivesse importância no reino de Deus, eu tinha ido há muito tempo. Assim como nós que estamos aqui, nós sabemos do que passamos para estarmos na presença do Senhor e falar assim, aí do próprio que nos conhece, fala assim, rapaz, quem diria, né? Aquele que tem um pouco de sentimento por você, ele vai falar, quem diria? Aquele que não tem, fala, desdenha. Quer desenterrar coisas que já não mais existem, graças a Deus. Mas o seu irmão, uma vez ele me disse assim, ó, Fabão, não acredita só porque eu estou falando, ou porque um padre ou um pastor falou. Pesquisa, medita,
procure saber, pesquise outras fontes, escute outras pessoas. Não falou, está falado, não. Aí eu nunca esqueci isso. Falo, rapaz, olha, por quê? Porque você tem que, às vezes a pessoa está ali ou entrou um espírito estranho nele, De Saul. aí ele entra, aí fala, aí você, rapaz, é um homem de Deus, igual Saul, conforme o pastor mesmo falou. Saul, o que eu achei incrível na vida de Saul, não sei se os irmãos perceberam isso, que Davi vai novinho para a casa de Saul para tocar harpa para ele. Quando Davi chega lá, aí ele diz para Abner, quem é esse garoto? Aí Abner diz, é Davi, filho de Jessé, o benemita, teu servo. Aí ele, Aí várias passagens, inclusive quando ele vai lutar contra Golias, Abner, quem é esse garoto? Aí passa aquilo tudo, depois que as mulheres cantam a música para Davi, ou seja, Davi já era consagrado no meio da galera como um servo e um cara que realmente, um cara bom de guerra. Aí, ele querendo mais, ele fica, quem é esse jovem? Então, por quê? Porque ele tinha um espírito que tomava conta dele, meu irmão. Então, nem tudo que ele fazia era da parte de Deus. Para a gente que conhece, a gente sabe que não era. Mas para aquele povo ali, não, porque ele era o rei. Não importa o que ele está fazendo. Agora, quando você busca saber o entendimento, aí você fala, rapaz, é loucura mesmo. Mas por que Saul caiu? Porque foi nas suas próprias ideias. Porque se de repente, a gente vê que nessa mesma passagem, aliás, quando ele é consagrado rei, Deus já manifesta na vida dele coisas incríveis. Que Deus diz que vai acontecer, o profeta fala para ele que vai acontecer ao longo de tanto tempo, e assim que o profeta sai, Deus já começa a trabalhar na vida dele, tanto que ele profetiza. Só que o que acontece? Quando você acha que, se Deus acelerou o teu processo, você acha que você é o bom. Porque nem todo mundo tem um tempo de espera. Porque o tempo não é você que determina, é Deus que determina na tua vida. Aí, de repente, Paulo levou tanto tempo para poder entrar em combate. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Mas tem aqueles que não. Igual tem um personagem que eu gosto muito dele, porque eu acho que ele é incrível, porque às vezes a gente fica imaginando assim, os apóstolos, deveriam todos estar o quê? Sobressaindo na palavra de Deus, mas não, vem um discípulo, que é o Filipe, foi até falado sobre ele. Filipe foi considerado um dos 70, depois ele é consagrado um dos diáconos, depois ele vira um evangelista. Aí, naquele contexto todo, Deus dá uma honra para ele. Por quê? Porque ele tem 4 filhas de virgens, que eram uma bênção para aquela ocasião, que profetizavam. Então, quer dizer, alguém que entendeu tudo aquilo que Jesus falou para ele, mesmo não sendo apóstolo, sendo simplesmente um discípulo. Por quê? Se integrou, quis conhecer, quis saber, se aprofundou dentro daquilo ali, porque a gente vê que hoje em dia, às vezes o cara é consagrado pastor, aí ele não delega, ele não tem obreiro, ele não tem nada, só ele que fica ali. Aí você lembra de Jetro lá, isso não é bom, porque você vai se enrolar. A obra de Deus não é feita só por um, ela é feita por várias pessoas. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento. Por quê? O que é a obra de Deus? A obra de Deus é algo que eu faço para que Deus faça para mim. Mas sempre tem que ter o quê? Eu tenho que ter a pureza de coração. Aí é que entra a dificuldade. Porque como tudo começa no coração, tudo começa no teu coração. Aí se teu coração, ao tamanho
do fio de diferença entre eu fazer por amor ou eu fazer para receber, né? Como investimento, que às vezes você faz a graça por investimento e não por graça, e não por realmente eu vou fazer porque eu preciso, porque se eu não fizer, como Jesus diz, as pedras vão fazer. Se você não fizer, as pedras vão fazer. Então é necessário que você tenha esse conhecimento da parte de Deus, que Deus, ele é o quê? Ele é longânimo em misericórdia, ele é amor puro, ele é aquilo tudo, para que você possa ter um entendimento. Igual quando o amado Gustavo estava falando da viúva de Sarepta, né, que eu acho incrível, porque as coisas que Deus faz, a gente, às vezes, você fica assim, o cara que não tem o conhecimento de que as coisas de Deus são feitas por fé, a gente crê por fé, né, não porque tem explicação, a explicação é que Deus fez, não importa, Deus fez, se está escrito que Deus fez, foi feito, porque primeiro Deus fala para Elias e dá o quê? Os corvos alimentam ele, pão e carne. Eu acho muito barato imaginar um corvo chegando com pão e com carne, né? Depois Deus fala para ele assim, vai que eu já ordenei a uma mulher que te sustente. Sabe que aquela carne era de cachorro. Aí tu vai chegando, aleluia, aí tu vai chegando, a mulher, aí quando tu chega lá na mulher, a impressão é que a mulher não sabe de nada, né? A mulher, tô aqui, ó, o negócio tá ruim, cavaquinho aqui, tá aí meu filho aqui, ó, Tá pegando. Aí o profeta falou para ela assim, tranquilo, beleza, mas faz segundo a tua palavra, mas primeiro faça um bolinho para mim. Aí ela vai e faz. O grande lance está nisso, você obedecer quando você sabe que é da parte de Deus, porque Deus já tinha colocado no coração dela. Aparentemente ela não sabia, mas estava no coração dela aquela ordem de Deus para alimenta, porque Ele vai te alimentar. Aí ela foi e alimentou, do nada que ela tinha, né? Um cavaquinho que ela foi, e daí? A farinha da panela não acabou, o azeite da botija, a mesma coisa com aquela, a viúva do filho dos profetas, quando ela chega lá, ela chega meu marido, teu servo, ela é bem clara para eles, o meu marido, teu servo, morreu, e os caras vieram aí para levar meus filhos, e aí? Aí ele, que hei de te fazer? Eu gosto de ver essas coisas que é aquela coisa de te colocar assim, ó, você aprova, se você tem realmente o conhecimento da presença de Deus na tua vida, ou se você está só naquela coisa do vai ou não vai, igual a gente vê nesses encontros, tem muitos que realmente encontram com o Espírito Santo e aquilo toma conta do coração dele, e tem aqueles que vai na onda, aí depois esfria, até porque na maioria das vezes quem está por trás do movimento não cuida, porque uma coisa é você pegar o boi brabo lá no mato, outra coisa é você cuidar dele aqui, porque quando ele chega bravo, e não é fácil, ele está ali, ó, atordoado com a presença do Espírito Santo. Aí quando ele chega aqui, aí começa a vir a vontade das coisas, vem, que não adianta, vem mesmo. E aí? E se você não cuidar, se você não tiver um entendimento para cuidar, ele vai cair. Então essa mulher, o que ela faz? Ela apresenta, ela vai para quem pode resolver o problema dela. Não adianta você buscar solução onde não tem solução. Tem um monte de profeta de Baal. Aí ela sabia que o profeta de Baal não ia resolver o problema dela. Tem os profetas lá, os filhos dos profetas lá que são estudantes, ela sabia que eles não poderiam resolver o problema dela. Quando ela vê quem? Eliseu, ele é o cara. Ele que é o reitor da universidade. Então ela tem que ir a ele. E ela vai.
E ele vai o quê? Ele faz um questionamento, o que é normal. O próprio Jesus fazia, mas o que queres que eu te faça? Aí ela, eu quero, né? O que tu tem? Me declara o que você tem. Eu tenho... Não tem nada. Só uma botija de azeite. Eu acho bonito dessa parte isso. Ela diz, tua serva não tem nada. Realmente ela não tem nada. Porque aquela botija de azeite, de certo era do marido dela. Para ela não é nada. Não, de certo é para o marido dela fazer o quê? Ungir alguma coisa. De repente não era nem um azeite para o uso da casa. Tanto que ela diz que ela não tem nada. Tem uma botija lá que, né? De repente era do marido, como profeta. Mas ele falou assim, não, então traz aí, tá tranquilo. Resolve lá com a tua vizinhança. De certo ela era boa vizinha, né? Porque tem lugar aí que tu vai bater. Se vira aí. Aí ele, fulano. Se vira. Fulano. O problema é teu, se vira. Por isso que é importante você ser um bom vizinho, você ser uma boa pessoa, você ter amor no teu coração, porque Deus espera de você o quê? A resposta certa. No trânsito tem muito problema? Tem problema. É um lugar ideal para você testar o teu coração diante do Senhor. Por quê? Se você entrar na provocação, é você que está errado. Principalmente a surpresa, né? O fator surpresa. E se você ceder, você que está errado. Não, mas ele que me fechou e me xingou a minha mãe. Xingou tua mãe? Legal, o xingamento dele não vai afetar a tua mãe em nada. Nem a minha, nem a de ninguém. Agora, se você fala assim, é a tua... Acabou. Aí você que entrou. E quem é o errado? É você, porque você sabia o que era certo. Como diz a palavra. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Está escrito o quê? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você sabe que você não pode entrar na confusão. Porque se você entrar na confusão, você é uma parte dela. Como é que é uma briga? É pelo menos um contra um. Né? Ninguém briga sozinho. Só um está surtando muito doido. Só gelo. Fica assim. Entendeu? Então, esse contexto é incrível por conta disso. É você que está perdendo, é você que está saindo da presença, é você que está se contaminando. Conforme eu disse ontem, Jesus estava lá, o diabo, transforma essas pedras em pão. Se ele transforma as pedras em pão, as pedras iam virar pão, e o diabo falar, porque ele estaria obedecendo uma ordem do diabo. Não importa o que seja, é o diabo que está mandando. Eu sempre digo o quê? Do mal, você não consegue tirar nada de bom. Porque embora ele está falando, tu está com fome, transforma essa pedra em pão. Parece que é uma coisa boa, mas não. É só maldade. É você transformar a pedra em pão, ele aí. Aí, Jesus. Aí, Deus. Seu filho me obedeceu. Tá entendendo? Aí, ele fica, caraca, maluco, é simples. Porque o cara vai falar, meu irmão, pode ter certeza. É igual maconheiro. Eu? Tá maluco, cara. Mas maconha. Era outro, né? Sou nova criatura, meu irmão. Aquele morreu. Você não acredita? Tu conhece a palavra, está escrito aqui, ó. Em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas. Acabou. Nova criatura. Você não pode o quê? Contaminar essa nova criatura. Aí como é que essa nova criatura vai ser contaminada? Se você, sair disso aqui. Você pode falar um monte de coisa, menos contra isso aqui. Se da tua boca sai alguma coisa contrária ao que está aqui, aí você está errado. Aí você está destoando. Você está invalidando o sacrifício de Jesus. Que às vezes a gente fica olhando a encenação. Eu fico triste quando eu vejo encenação de morte de Cristo. Eu falo, meu irmão,
Você tem que fazer festa da ressurreição. Mas aonde? Nas pessoas. É você falando. É você mostrando, meu irmão, com carinho. Não é você catucando a ferida do outro. Porque você fica aqui, tu vai para o inferno, por isso. Você está só apertando na ferida do cara. Agora chega com amor, chega com carinho, trata bem, cuida. Porque Jesus era manso e humilde de coração. Manso não late, manso não morde, manso não arranha, manso não... Né? Se o cachorro é manso, ele não vai... Aí tu vê aí, ó, às vezes a pessoa vai... que não sei o quê! Aí tu fala, cara, em nome de quem que você está gritando? Deus não grita. Quando Deus fazia barulho para os filisteus lá, era trovoada. Aí os caras corriam, largava tudo. Mas era trovoada. Não era a voz do Senhor não, porque a voz do Senhor é suave. É tão suave que quando você ouve, você às vezes não entende, né? Você pensa que, essa paz que está em mim, é Deus falando contigo. Às vezes você perde a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, que você está esperando um sonido, um trovão, ou aquela voz. Elias foi assim, né? Terremoto, ele estava na brisa. Aí o que ele dizia? Não estou ali. Não está aí não, maluco, não se liga, sabe? Então a gente tem que estar sempre vidrado nisso. A palavra, tu está meditando na palavra? Tá, e aí? Pô, legal, show de bola. Alguém está pregando? Pregou alguma coisa boa? Meu irmão, Deus usou você porque me deu um entendimento melhor daquilo. Sabe? Aí que você, não é porque o diácono é um ótimo, não. É porque Deus usou ele otimamente. Quando você veio aqui falar, você veio cheio do Espírito Santo. Não poderia ser diferente. Por quê? Porque você buscou. E onde você estava buscando. E a maneira que Deus ele nos surpreende nesses lugares, porque você sabe que você vai chegar lá, você não vai encontrar resistência na maioria das pessoas. Porque o cara sabe, troço chato, aí ele fica. Aí no segundo dia ele já está meio assim, no terceiro dia ele já está envolvido. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é assim, meu amigo. Ele chega tranquilo e ele vai, aí de acordo com o que você vai conversando, você vai vendo a alegria das pessoas. Aí você fala, caraca, sou eu que estou triste, por quê? Qual o motivo da tua tristeza? É falta de Deus no teu coração. Aí você começa, o que você precisa saber para poder conhecer esse Deus? Ler a sua palavra, meditar nela, conversar com os irmãos, principalmente com os anciãos, que antigamente, né, se ouvia os anciãos, quem não ouvia dava ruim. Lembra de Roboão? Aqui, dedinho, lombo do meu pai. E aí? Adiantou o quê? Perdeu 10 tribos. E mais do que isso, perdeu tudo. Sabe? Aí você envergonhou quem? A casa do teu pai. E é isso aí. Teu pai era o quê? Era segundo o coração de Deus. Né? Sabe? A gente tem que estar sempre ligado nisso. Salomão, filho de Davi. Roboão, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Mesmo como a própria palavra diz que Davi o chamava de Senhor, mas Jesus, enquanto esteve na terra, ele se colocava o quê? Dentro da linhagem normal, filho de Davi. E é assim que a gente tem que estar, conhecendo a palavra, meditando nela, no dia seguinte, lendo outra vez, meditando, porque a cada momento vai te dar uma mensagem diferente. E o mais importante, a gente tem que transmitir isso da melhor maneira, a gente tem que incentivar as pessoas a conhecerem essa palavra, a conhecerem esse evangelho. Aí como é que você conhece? Hoje em dia as pessoas usam um monte de terminologias que confundem mais do que instruem. Por quê? A internet, há pouco, assim que veio, aí tinha uns fora do conhecimento de Deus. Isso é coisa do diabo. Aí o diabo toma posse, meu irmão. Isso dá para ele. Agora, pega. Aí hoje, depois que veio a pandemia, então,
Aí que a igreja ficou presa, aí a gente tem que usar a internet. Já não podia estar usando há mais tempo? Imagina a quantidade de pessoas que poderiam ter acesso. Por quê? Com pessoas boas, você não ficar ligado a charlatões, porque hoje em dia tem um monte ali que usa para benefício próprio. Por quê? Porque pegou ali, ele sabe que o público-alvo dele é um outro, a intenção dele não é o reino, e o povo que não tem conhecimento, que não busca conhecimento, hoje nós temos uma geração que não lê. E aí, como é que você faz com essa geração que não lê? Hoje em dia o cara, pô, meu irmão, então você tem que fomentar isso, a gente tem que invadir a internet, a gente tem que estar sempre postando mesmo, pregação, hoje em dia se você falar 10 minutos, né, já desesperou, né? Tanto que quando você manda um áudio de 1 minuto, ele... 2 vezes, joga logo no bolso. Porque é pressa, então você tem que o que, olha, ir colocando as coisas com calma, com tranquilidade, entender, porque a culpa é nossa, a culpa é da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela veio com toda essa luta lá dos apóstolos, de Paulo, de todo mundo, aí veio caminhando, de repente os romanos pegaram, fizeram o quê? Um reino, um império, né? A igreja é romana até hoje. O que tem ali? Tu olha para o líder da igreja, ele é já foi mais importante do que o imperador de Roma, mas só a importância em termos de poder na terra, não em poder do céu, não em levar a palavra, onde se omitia a palavra. Muitos homens morreram por tentar publicar essa palavra. Homens de Deus foram mortos porque queriam que o povo lesse. Mas não, porque se você não tem conhecimento da palavra, você vai errar. Igual erram até hoje. A festa vai começar, né? E aí, a festa é para quem? Aí tu vê o cara lá, aí tu fica olhando, tu fala, meu Deus, quando a gente tem um entendimento, um conhecimento, aí tu fala, então quer dizer que o sacrifício de fulana é maior do que o sacrifício de Jesus? E assim vai passando. As pessoas, tu vê aí, ó, chega Natal, que não tem nada a ver com Jesus mesmo, né? Aí tem mais Papai Noel do que Jesus. Chega a Páscoa, tem coelhinho que bota ovo. Mas por quê? Porque se deixa, porque o dinheiro toma conta, porque é algo comercial. Como o povo não tem conhecimento, o povo erra e acha que está certo. Aí as pessoas matam. Jesus diz que você tem que amar o teu inimigo, eles odeiam. Aí você fica com aquilo na cabeça, a gente cresce, a gente cresceu como? Né? Ó, não traga desaforo para casa. Se você apanhar na rua, tu vai apanhar em casa. E aí? Aí, tu tá dentro de uma igreja, ele aí tu tá na igreja boladão, tu sai da igreja, vai brigar porque fulano... Por quê? Porque teu pai te orientou assim, porque foi orientado, e ninguém o orientou que não é assim. O líder religioso não falou, isso está errado. Não, ao contrário. Tinha um que ainda brigava aí. E aí? Por quê? Errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. E enquanto essa escritura ficar fechada, ou em cima de uma estante aberta, no Salmo, resolve não, meu amigo. É só no filme antigo que Drácula vem, aí tu bota a cruz e ele... Hoje em dia é logo um táxi. Acabou. Sabe? Então a gente tem que estar atento para isso. A gente tem que fomentar e instruir a nossa juventude a ler essa palavra, a meditar essa palavra e dar instrução. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Com as palmas louvemos ao Senhor. Possamos estar sempre firmes na procura desse conhecimento de Cristo. Amém.